Olá, meus queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais uma atualização profética na Escola de Profecia, o seu canal. Juntos queremos continuar acompanhando e compartilhando os eventos finais, eventos que nos situam e nos mostram que a segunda vinda de Cristo está próxima. Bem, irmãos, desta vez eu quero compartilhar convosco um incidente que teve lugar nos Estados Unidos da América, na 17ª maior ilha da América, a ilha de Maui. Houve lá um incêndio florestal. Infelizmente, algumas pessoas perderam a vida. Eu não irei mostrar as imagens, vou apenas falar assim de forma superficialmente. Milhares de pessoas foram evacuadas e o presidente Biden, sobrevoando a região, viu muito bem como é que aconteceu e em uma entrevista ele disse que já declarou uma emergência climática, mas ainda não é oficial. Queridos, isso é muito interessante. Eu quero analisar convosco. Vemos aqui, irmãos, 11 de agosto de 2023. Os incêndios florestais que devastam Maui. Estou lendo em português, Maui. Infelizmente, irmãos, quantas pessoas morreram? Infelizmente. E reduziram comunidades a cinzas. Esta é uma situação realmente lamentável, irmãos. Infelizmente, este é o mundo que nós vivemos agora. Vejam, a América perdeu muita coisa com este incidente. Vejam, por exemplo, autoridades dizem que a devastação é tão ampla e tão catastrófica que é difícil estimar quantos prédios foram totalmente queimados ou danificados. Mesmo assim, eles estimam que bilhões foram perdidos nessa tragédia. Bilhões de dólares foram perdidos. Queridos, a prosperidade temporal da América parece que está se acabando com esta questão. E o que é que vão clamar? Para trazer de volta a prosperidade temporal. Leiam o livro O Grande Conflito. Leiam o Espírito de Profecia, irmãos. Vejam, embora seja muito cedo para saber a magnitude total dessa situação, o governador disse que será na casa dos bilhões de dólares, sem dúvida. Irmãos, vocês podem aprofundar essas matérias pesquisando na internet. Tem muitos jornais no YouTube falando sobre isso. Não irei entrar em muitos detalhes, não irei mostrar nenhuma imagem aqui sobre este evento. Queridos, 28 mil pessoas tiveram que ser evacuadas e os hospitais estão lotados. Que situação lamentável. E eu, neste momento, antes de continuarmos com esta apresentação, eu queria dedicar alguns segundos para orar. Vamos orar em favor destes nossos irmãos, a situação triste e lamentável que estão enfrentando neste momento. Por favor, vamos orar. Querido Pai, às vezes não conseguimos entender o porquê de muitas situações, mas mesmo assim agradecemos por Teu amor infinito. Oramos por todos os nossos irmãos que neste momento estão passando por esta situação difícil. Pedimos, Pai, que o Teu Santo Espírito possa consolar e que, acima de tudo, brote a esperança de um futuro melhor. Esse futuro melhor, Senhor, é no reino celestial. Venha, Senhor, nos conduzir enquanto avançamos na explanação deste assunto, que a Tua vontade se cumpra em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, como eu disse, o presidente dos Estados Unidos da América sobrevoou a região e disse, na entrevista, que já havia declarado uma emergência climática nacional. Só que isto ainda não é oficial. Ele ainda não falou isso oficialmente. Mas disse, em meu coração já declarei uma emergência climática. E isto provocou os ativistas climáticos. Sim, provocou os ativistas climáticos. Como é que Biden diz que já declarou uma emergência climática enquanto ainda não falou? Queremos que ele declare de fato uma emergência climática. Vemos, irmãos, Biden afirma incorretamente que declarou uma emergência nacional no clima. Veja, irmãos, ele disse, eu já fiz isso, disse Biden, quando questionado se pretende declarar uma emergência climática. Então, Biden diz que já fez isso. Ainda não declarou oficialmente, mas já fez isso. Quando pressionado novamente sobre se ele havia realmente declarado uma emergência nacional, Biden disse, praticamente falando, sim.
praticamente falando, já declarei uma emergência climática nacional na América. Queridos, o presidente dos Estados Unidos da América vem adiando, na verdade, a sua declaração de emergência climática. Lembram? Nos meados de 2022, ele queria declarar uma emergência climática, mas um senador lá do estado da Virgínia, o Joe Manchin, não aprovou aquele plano ou aquele projeto de lei. Mas, queridos, vemos aqui, Biden sob pressão para declarar emergência climática após Manchin torpedear projeto de lei. Irmãos, mas depois o próprio Joe Manchin e Chuck Schumer assinaram um acordo sobre o assunto, né, em agosto de 2022. E Biden agora vem dizer que eu já declarei uma emergência climática, só que ainda não é oficial. Praticamente já declarei. Veja, irmãos, Biden falou, a mudança climática é uma emergência. E nas próximas semanas usarei o poder que tenho como presidente para transformar essas palavras em ações governamentais formais e oficiais por meio de proclamações apropriadas. Então, de acordo com a informação, Biden está preparando um pronunciamento oficial sobre uma emergência climática oficial. E ele diz que, de acordo com o poder que tem, vai fazer todo o possível, sim, vejam aí, ele diz que em ações governamentais formais e oficiais por meio das proclamações apropriadas, ordens executivas e poder regulatório que um presidente possui. Então, falou Biden nesse discurso. Só que este pronunciamento não oficial sobre uma emergência climática do presidente Biden está incomodando os ativistas climáticos. E eles agora querem que Biden declare oficialmente uma emergência climática. Veja, irmãos, 9 de agosto de 2023, ativistas climáticos indignados com Biden afirmam que ele praticamente declarou emergência nos Estados Unidos da América. Agora estão vendo, irmãos, a pressão que ele está recebendo, porque falou assim de forma não oficial, que eu já declarei uma emergência climática. Agora está sendo pressionado pelos ativistas que declare oficialmente uma emergência climática. Vejam, irmãos, Biden disse, eu fiz isso quando questionado sobre declarar emergência climática, mas a Casa Branca não anunciou tal declaração. E agora os ativistas estão pressionando para que ele, de fato, anuncie oficialmente emergência climática nos Estados Unidos da América. Veja, irmãos, Joe Biden disse que praticamente declarou uma emergência nacional por causa da crise climática, apesar de não ter realmente dado esse passo, irritando quem? Os ativistas climáticos. Uma emergência climática, o que daria ao presidente dos Estados Unidos da América? Que poder ele teria para lidar com essa questão? Muito interessante. Vimos aqui na própria The Guardian. Vejam, é dito que, no entanto, a Casa Branca ainda não anunciou tal declaração, apesar de anos de pressão de defensores e legisladores focados no clima. Agora vejam, isso abriria uma série de novos poderes para o presidente, incluindo a capacidade de acelerar a transição energética e bloquear projetos de combustíveis fósseis sem a aprovação do Congresso. Estou lendo apenas notícias oficiais, não estou inventando nada. Então, Biden, com esta emergência climática, teria poder para tomar decisões sem a aprovação do Congresso, teria poder para acelerar a transição verde, teria poder para bloquear projetos de combustíveis fósseis. Realmente, irmãos, são coisas maravilhosas que poluem o ambiente. Eles, de fato, estão pensando em boas coisas. Mas no meio dessas coisas maravilhosas, no meio dessas medidas maravilhosas, não se esqueçam que estão aí líderes religiosos também apelando por esta situação. E o mais interessante é que esses líderes religiosos, eles já deram uma solução. Queridos, nós vemos agora uma forte pressão sobre o presidente Biden para declarar oficialmente uma emergência climática. E diante dessa pressão, ele vai agir. Diante da pressão, ele vai agir.
Lembrem que eu apresentei na semana passada que os Estados Unidos da América, falando concretamente do estado da Califórnia, já disse que quer liderar o mundo nas políticas climáticas. Sim? Veja, irmãos, para lembrar, está aqui. Califórnia quer liderar o mundo em política climática. Então, se Biden declarar essa emergência climática, irmãos, sim, a América vai liderar as políticas climáticas, que muitas delas são maravilhosas. Vejam aqui, irmãos, vejam aqui. Califórnia quer que a nação comece a ponderar o quê? Bloqueios climáticos. Bloqueios climáticos. Queridos, deixe-me dizer uma coisa. Satanás vai continuar trazendo desgraça sobre este nosso mundo até conseguir o seu objetivo. Lembrem o que diz Apocalipse capítulo 12, verso 12. Satanás sabe que pouco tempo lhe resta. Irmãos, eu agora não quero ler o que se diz ser teoria de conspiração sobre bloqueio climático. Eu quero ler aqui coisas claras, informações claras. Veja, irmãos, e deixe-me dizer, se você quiser, pode acreditar. Se não quiser, pode não acreditar. Tá? Essa é a maravilha do livre-arbítrio. Veja, irmãos, está aqui. Mas deixe-me repetir. Enquanto Satanás não conseguir seu objetivo, estas coisas não vão melhorar. E qual é o objetivo de Satanás, irmãos? Qual é o objetivo de Satanás? Vejam. Cura do clima, fazendo menos. Um dia por semana. Um dia por semana. Seria isto um bloqueio climático? Um dia por semana. Veja, irmãos, é dito. Tenha um pouco de paciência. É dito. Há um passo gigantesco que o povo de Deus pode dar no próximo fim de semana para beneficiar o clima da Terra. É simples, fácil. Todo mundo é capaz de fazer. E o melhor de tudo, envolve fazer menos e não mais. E diz, não sou cientista do clima, mas sei disso. Se 70 milhões de católicos americanos abraçassem a encíclica do Papa Francisco Laudato Si sobre os cuidados com a criação e honrassem o dia do Senhor, seguindo o terceiro mandamento, veríamos uma queda drástica dos gases de efeito estufa. Deixe-me dizer, irmãos, enquanto Satanás não conseguir este objetivo, as coisas não vão melhorar. Vejam, irmãos, vejam aqui. Para salvar o clima, descarbonize o sabá. Lindo, maravilhoso, maravilhoso. Vejam aqui. 10 mais 1 mandamentos climáticos, irmãos. Vejam, guarde o sábado. As emissões caem 30% em relação ao sábado toda semana em Israel. E são quase zeradas no Yom Kippur. E eles dizem, um dia de descanso semanal global sem carbono. Veja, irmãos, um dia de descanso semanal global sem carbono poderia reduzir as emissões do mundo em 1/7. Um dia de descanso semanal global sem carbono poderia melhorar a situação. Irmãos, volto a dizer mais uma vez. Há várias organizações bem atentas nisto que está acontecendo. Não estão dormindo essas organizações. E elas expressam o seu alvo. Parar um dia. Parar um dia, meus irmãos. E eu pergunto, Satanás quer ou não quer que as pessoas parem um dia? Ele quer que as pessoas parem um dia. Sim? Então, tenho a certeza de que ele vai convencer as pessoas a pararem um dia e não vai desistir enquanto essas pessoas não pararem um dia, enquanto o mundo não parar um dia. Certo? Mas acima de tudo, irmãos, isto não vai parar. Isto não vai parar até que Jesus venha. Quero ler umas passagens muito interessantes do Espírito de Profecia. Vejam. Ellen White diz que viu uma imensa bola de fogo cair no meio de algumas lindas habitações. Ouvi alguns dizerem, sabíamos que os juízos de Deus sobreviriam à terra, mas não sabíamos que viriam tão cedo. Estes são os conhecedores do tempo.
Sabíamos que os juízos de Deus cairiam, mas não sabíamos que seria tão cedo. Achávamos que faltam 100 anos. Achávamos que Jesus não há de voltar tão já. Agora vejam aqueles que não sabiam de nada. Eram ignorantes quanto aos acontecimentos. Ninguém lhes falou nada. Vejam. Os outros, com acento de voz agoniante, diziam: os senhores sabiam. Por que então não nos disseram? Nós não sabíamos. Por que esses que sabiam não disseram aos que não sabiam? Porque os que sabiam não acreditavam que seria tão louco. Diziam: isso não vai acontecer agora. Quanta responsabilidade o povo de Deus tem de comunicar ao mundo o que está acontecendo, irmãos. Isto que está acontecendo é sinal da volta de Jesus. Estamos quietos, estamos calados. Estes são alarmistas da igreja. Estes são alarmistas da igreja. O povo lá fora quer saber. Jesus virá quando o mundo não espera. Vocês sabiam, não nos disseram nada. Vejam, irmãos. O inimigo atuou no passado e ainda está atuando. Ele desceu com grande poder e o Espírito de Deus está se retirando da terra. Deus tem retirado a sua mão. E essas mesmas coisas aumentarão até o fim da história terrestre. Pergunto, estas coisas vão parar? Não, não vão não. Não vão. Até a segunda vinda de Cristo. Irmãos, Ellen White agora comenta sobre o mundo religioso no contexto dessas crises mundiais. Vejam, é dito, estes elementos, uma vez desprendidos, arrebatarão os tesouros dos que durante anos têm aumentado sua fortuna pela aquisição de grandes posses, a preço de fome, daqueles que estão ao seu serviço. E ela diz que o mundo religioso também será terrivelmente abalado, pois o fim de todas as coisas está às portas. Irmãos, num contexto de mudanças climáticas, num contexto de crise mundial, o mundo religioso será abalado. E é um mundo religioso que também vai clamar por soluções. Que solução será essa? Cura do clima, um dia por semana, fazendo menos. Vamos descansar no sabá. Vamos descarbonizar o sabá. Um dia de descanso global. Bem, se você não acredita nisto, eu não posso fazer nada. Eu acredito e eu me preparo em nome de Jesus. Bem, irmãos, vamos terminar esta atualização. Eu espero que continuemos orando pelos nossos irmãos que estão passando por essa situação. Que Deus possa abençoar o seu povo, que possamos todos estar preparados para o encontro com o Senhor Jesus em breve. Que Deus o abençoe. Até logo.